Oi, hoje vamos falar aí sobre o DNA, o conceito de genes e também mostrar aí a organização das moléculas de DNA no interior das células eucariotas, tá? Então, aqui vocês já conhecem a molécula de DNA com a sua dupla hélice, né, e a sua sequência aqui de bases nitrogenadas. Bom, pessoal, existem trechos aí da molécula de DNA, né? Trechos aí contendo sequências que são sequências capazes de codificar um RNA. Então, são sequências aí que no processo de transcrição servirão aí como moldes para a produção da molécula de RNA. A essas sequências nós vamos chamar de genes, tá? Então, os genes, eles têm aí a sequência capaz aí de produzir uma molécula de RNA. Nem todo DNA é composto por genes, tá? Existem sequências aqui na molécula que não são capazes de produzir uma molécula de RNA. Elas podem ter outras funções, ou, como por exemplo a formação do centrômero, que nós vamos ver logo à frente aí o que é o centrômero, como também não tem função nenhuma, conhecida aí como o lixo genético, tá? Apenas aí mais ou menos 3% da molécula de DNA ela é composta por genes, tá? Bom, e como é a organização dessas moléculas, da molécula de DNA dentro aí das células? Então, eu tenho aqui uma molécula de DNA, tá? Essa estrutura aqui em branco é o DNA, e essa molécula de DNA, ela está aí ligada a algumas proteínas chamadas de histonas, tá? As histonas são proteínas que ficam ligadas aí ao longo da cadeia da molécula e permitem aí o processo de condensação, tá? O DNA em uma célula eucariota que não está se dividindo, ele se encontra aí na forma de cromatina, tá? É uma forma mais relaxada, a molécula está mais esticadinha, vamos dizer assim, dentro do núcleo. Porém, existem aqui alguns trechos dessa molécula de cromatina que estão um pouco mais condensados. Então, eu tenho aqui a cromatina frouxa e tem também alguns trechos de cromatina já condensados. E essa condensação ela é possível por causa das histonas, tá? São as histonas que facilitam aí o processo de condensação. Para que um DNA precisa condensar, né? Quando ele está muito esticado, fica um pouco meio bagunçado lá no núcleo da célula. Então, por exemplo, quando a célula entra em processo de divisão, mitose ou meiose, né, ficaria muito difícil duplicar esse DNA, né? Se está tudo misturado, ler lá as moléculas as enzimas, a DNA helicase, a DNA polimerase, que são enzimas que agem no processo de duplicação, e ficava tudo muito confuso, poderiam ocorrer muitos erros. Então, precisa haver uma condensação como uma forma de organização das moléculas de DNA no interior das células. Se vocês pensarem em uma célula humana, nós temos 46 moléculas de DNA, 46 cromossomos, tá? E essas moléculas, elas estão sob essa forma aqui, ó, de cromossomos simples, tá? Então, antes aí de iniciar a divisão, eu tenho o cromossomo simples. Cada cromossomo simples, ele é composto aí por uma molécula de DNA. Então, essa condensação aqui, ela acontece antes da divisão celular. E eu tenho aqui uma região, ó, que é a chamada região do centrômero, que eu falei com vocês aí, que é codificada, né? Ela é formada, opa, o sinal é aqui. Ela é formada aí por trechos de DNA que não são genes, tá? Então aqui também, ó, eu tenho um centrômero nessa estrutura aqui, ó, que já foi duplicada. Aqui eu já tenho duas moléculas de DNA e essa estrutura aqui eu vou chamar de cromossomo duplo, tá? Então, o cromossomo é duplo por quê? Porque ele contém duas moléculas de DNA, tá? A cada molécula de DNA aqui no cromossomo duplo, eu vou dar o nome de cromátide, tá? Então, o cromossomo duplo tem duas moléculas de DNA
e cada uma recebe o nome aí de cromátide. Bom, pessoal, espero que tenha ficado bem claro. Até a próxima aula.